Boa noite, caros colegas. Estamos aqui hoje com o nosso professor, o Márcio Patrício. Ele que, além de professor de economia, economista por formação, não é isso mesmo, professor? Então, ele irá falar um pouquinho para a gente como que sucedeu o Plano Cruzado, no ano de 1986, no governo do José Sarney. Boa noite, professor. Por favor, você poderia falar para a gente como que iniciou esse processo, como que foi o Plano Cruzado? Boa noite, irmão. Na verdade, o Brasil atravessava uma fase anterior, bastante complicada, né, por causa do militarismo, e logo depois, com a eleição do então Tancredo Neves, né, que veio a falecer antes da posse, o vice, que era o José Sarney, tomou a posse e o Brasil vinha atravessando uma fase muito complicada na área econômica, né? Um ciclo difícil demais, com inflação muito alta e tudo. E a equipe econômica fez a proposta desse novo plano, que seria o Plano Cruzado. Ele veio cheio de tabelamentos, cheio de engessando, de certa maneira, algumas áreas da economia. E o que nós observamos? Observamos que o impacto dele no início foi razoavelmente positivo. Por quê? Porque ele fez cortes, ele criou uma relação de moeda nova, né? Porque o cruzeiro anterior, você tinha que juntar 1000 cruzeiros para poder juntar um cruzado, na verdade, né? E o que aconteceu? Aconteceu que, apesar desse lado que surgiu na economia, dando um impacto positivo, nós tivemos a contrapartida, que foi a questão dos tabelamentos, né? E, na verdade, os tabelamentos vieram de todos os lados, travando principalmente a questão da indústria. E aí começou a faltar mercadoria, evidentemente, começou a ter problemas de abastecimento, começamos a ter vários tipos de entraves econômicos. E devido a essa questão do tabelamento, principalmente devido à questão dos tabelamentos, né, colocar um gatilho no salário, uma série de fatores que o governo foi introduzindo, ele não deu certo também, né? Ele não deu certo e o Brasil teve que pensar em uma nova reformulação que futuramente veio a culminar com o Plano Real, né, através de Fernando Henrique Cardoso, que esse sim teve um impacto muito mais positivo e as coisas funcionaram melhor dentro da economia. Na parte que se diz respeito à população, houve a parte do congelamento, do salário, né, que houve toda uma base que a sociedade até não ficou muito satisfeita. Como você, na época, viveu essa fase? É bastante complicado. A questão do congelamento de salários, né, veja bem, é porque você cria uma situação inusitada onde as pessoas ficam totalmente acuadas, com medo, não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Apesar de determinados, ou da maioria desses produtos tabelados pelo governo, e o governo Sarney ainda criou o que ele chamou de fiscais do Sarney, né? As donas de casa iam para os supermercados, elas mesmas faziam aquela fila toda e conferiam nas notinhas, tabelas, não sei o quê. Apesar de tudo isso, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde as coisas não iam ser como estavam naquele momento, mesmo porque, como eu disse, a economia ela precisa funcionar de certa maneira livre. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Você não pode tabelar o preço da soja para o agricultor, né? Existem subsídios, existem outras formas que você pode estar introduzindo na economia, mas você tabelar o preço, quer dizer, como é que são esses custos? Muitas vezes a dependência de determinados fertilizantes, adubos, por exemplo, do preço da soja, não vem do Brasil, vem de fora do Brasil. E lá o pessoal não está preocupado em tabelar nada, não. Então, esses insumos, essas outras ferramentas que precisam, de certa maneira, serem bem observadas dentro da economia, elas não passaram a ter essa observação. Consequentemente, o pessoal começou a desestimular, né, a deixar de produzir, começou a faltar na mercadoria, aquilo que era tabelado, o industrial ele refazia, reinventava com um novo preço, e aí aumentava o preço, e quem acabava sempre com prejuízo de tudo isso era nós, que estávamos com os nossos salários absolutamente congelados, determinado, né, pelo próprio governo federal. É claro que naquela época, Elker, o Brasil,
E o governo brasileiro, ele determinou também uma relação de que haveria um gatilho, né? Quando a inflação chegasse a um determinado patamar, automaticamente os salários teriam reajuste. Mas isso, você sabe que no Brasil não funciona muito bem. Existem várias formas de maquiagem, né? Que a gente já conhece, até mesmo dentro da nossa própria história, e isso complicou demais para a vida dos brasileiros. Então, apesar de uma tentativa do governo Sarney, logo no início do seu governo, não foi feliz, e o brasileiro sofreu mais uma vez bastante com essa fase da economia brasileira. Pode-se dizer que foi um fracasso esse plano cruzado, professor? Sim, pode-se dizer que sim. É o que eu disse, foi uma tentativa, mas foi um fracasso, né? E volto a insistir nesse ponto, né? Tabelar preços, tabelar salários, exigir que a economia trabalhe dentro de um conceito rigoroso e engessado, isso não existe e nunca deu certo. Não é um modelo, né, que nenhum tipo de país tenha adotado e que tenha dado certo, mesmo porque não faz parte da própria lei da oferta e da demanda, que a gente sabe que o conceito busca sempre essa liberdade, né, para poder estar encontrando o melhor preço e a melhor quantidade que satisfaçam a ambos, tanto a consumidor quanto o produtor, e que vai nivelar sempre naquele ponto de equilíbrio econômico. Nós do quinto período agradecemos, professor, pela entrevista concedida, tá bom? E fica aí, pessoal, um pouco sobre o Plano Cruzado do ano de 1986. Agradecemos, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar e um abraço para a turma. Tudo de bom.